Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea, que está querendo aí um novo patrocinador de camisa principal, avaliado pelo menos em 60 a 65 milhões de libras por ano, o que é igual ou superior aos dois maiores patrocínios de camisa da Premier League atualmente. Lembrando que a Snapdragon e a Etihad, patrocinadores dos dois times de Manchester, pagam 60 milhões de libras. E o Chelsea acredita que vale o mesmo ou mais no momento atual, o que não tá errado, entende? Se o Manchester United fora da Champions tem um patrocínio desse, porque o Chelsea não teria direito? É um time também de grande torcida, de enorme visibilidade mundial e obviamente é um time que precisa de um patrocínio de camisa grande e tem muita disputa sobre isso, né? Inclusive, viações aéreas parecem ser, por enquanto, os principais, né? Qatar Airways, a Riyadh Air foi ligado com mais força, por um tempo foi a Qatar Airways, que chegou a oferecer um acordo ao Chelsea, condicional até de aumentar no contrato de longo prazo, né? Pro ano seguinte, né? E aumentaria, mas o Chelsea resolveu não seguir em frente, porque tinha conseguido mais dinheiro da Infinity Athlete antes, né? E assim, né? O Chelsea ano passado passou a maior parte da temporada sem um patrocínio de camisas, só no finalzinho do ano a Damac, que é uma corretora de imóveis do Oriente Médio, pagou 1 milhão de libras pelos últimos 8 jogos da temporada e o Chelsea ganhou 8 milhões de libras. Obviamente um acordo que é bom, né? O time consegue uma graninha extra, mas assim, foi até menos do que o patrocínio da Qatar Airways, que seria no meio do ano, pra frente, né? E, obviamente, assim, é menos do que o ideal, né? O Chelsea fez 32 milhões de libras a menos do que faria com um patrocínio de camisa que tiveram da Infinity Athlete, por exemplo. Então, esse é o contexto, né? O Chelsea sabe que patrocínio de camisa é importante. Eles, obviamente, não querem estar no patamar do Tottenham, de 40 milhões de libras, o Chelsea está acima disso, né? E eles querem estar acima, obviamente, do Arsenal e do Liverpool, que ganham 50 milhões, né? Agora, se vão conseguir 60 milhões, igual City e United, aí essa é a grande pergunta que não quer calar, né? Porque, assim, muita coisa é levada em consideração quando você trata de um patrocinador de camisa. Vamos lembrar aqui, né, que a gente está falando de um clube que é uma marca mundial. O Chelsea é um time conhecido no Brasil, no mundo todo, é um time popular em todos os cantos do mundo, né? Acabou de ganhar uma Copa do Mundo de clubes, o que ajuda mais ainda a questão de visibilidade da equipe, né? Então, assim, é um time que já ganhou a Champions 2 vezes. Então, obviamente, há um valor muito atrelado à marca deles. E quando você compra uma camisa, você vai estar comprando também a exposição desse patrocinador. E a maior parte das pessoas quer comprar a camisa com o patrocinador. Hoje você tem até opções de comprar sem, mas a maior parte quer a fidelidade, o que vê os atletas em campo, quer se identificar como os atletas fazem, né? Mas assim, colocando esse tipo de coisa, né? O Chelsea tem isso. Ele tem muita visibilidade de TV, tem muita visibilidade de redes sociais, é um clube muito popular. Então, obviamente, você atrai interesse de empresas. Mas existem coisas que o Chelsea ainda tem que trabalhar bastante, né? Principalmente na questão de infraestrutura. Muito se comenta sobre a expansão de Cobham, porque a base, por exemplo, do Chelsea não é tão grande quanto é de alguns outros clubes da Premier League. Por exemplo, o United reformou o CT deles. O CT do United estava muito atrasado, eles receberam investimento gigante e hoje o CT deles virou um dos maiores, né? E a gente também tem uma mudança, por exemplo, no setor do Leicester, que depois que foram campeões da Premier League, virou um dos maiores também da Inglaterra. O Chelsea, cedo ou tarde, talvez vai ter que expandir Cobham, até porque as necessidades do futebol hoje demandam mais espaço, mais, obviamente, infraestrutura, mas o principal problema do Chelsea, além, obviamente, de segurar um patrocínio de camisa gigante, é ter um estádio melhor do que o Stamford Bridge é hoje, né? O Stamford Bridge é um dos estádios mais antigos do mundo, faz parte da história do futebol, né? Um patrimônio, mas ele tá num lugar muito desprivilegiado, né? Ele tem 44 mil pessoas de capacidade no meio de uma área residencial. Ele é um puxadinho eterno, né? Tipo, o Stamford Bridge ele foi crescendo pouco a pouco, né? Aí teve a arquibancada, assim, tem a frontal e tem a de trás ali. A de trás foi construída durante a década de 70 e quase levou o clube à falência. Assim, existe sempre uma constante necessidade de você aumentar o público dos estádios, porque você vai tendo mais torcida, gerar mais receita, infraestrutura melhor. E o Stamford Bridge, como ele é tudo muito apertado naquela área, muitas coisas são realmente uma estrutura mais precária. Até a área dos jornalistas, o João Castelo Branco mostrou. Aí o Chelsea sempre tenta compensar com ótimas refeições. Então, precisa de um estádio novo e a solução seria ou demolir o Stamford Bridge e construir um estádio do zero ali, ou construir em outro terreno que não está sendo descartado, né? E está sendo problemático porque na Inglaterra as coisas são bem burocráticas, né? Mas o Chelsea está bem para trás quando se trata de estádios, por exemplo, porque o
Tottenham fez o novo, o Arsenal nesse milênio também fez o seu, o Liverpool expandiu a arquibancada do Anfield, a mesma coisa pro City com o Etihad Stadium tá bem maior agora, com a expansão que eles fizeram, o Trafford tá velho pra caramba, precisa de reforma, né, mas é um estádio ainda, mesmo com todos os problemas, de mais de 70 mil pessoas, isso no final compensa, porque o Stamford Bridge só tem 44 mil, então assim, obviamente é uma necessidade do Chelsea fazer essas reformas, e a melhor maneira disso é aumentar o faturamento anual e criar essa margem para tal mudança de infraestrutura. E ter um patrocínio de camisa pode ajudar. Até, quem sabe, pensando em naming rights, que eu acho que o Chelsea vai fazer isso, até parando para pensar aqui, de todos esses estádios, o que tem naming rights é só o Arsenal, com o Emirates Stadium, porque de resto, Anfield, Old Trafford, White Hart Lane, né? Então, assim, os times no final... O Etihad Stadium também, o Etihad tem naming rights, né? O do Manchester City. Mas, de qualquer jeito, o Chelsea sabe aí que precisa trabalhar muito nessa questão de infraestrutura e de marca, e o patrocínio de camisa é uma coisa que não pode faltar por 2 temporadas seguidas, né? Eu acho que as exigências do clube fazem sim lógica de querer contratos a longo prazo, etc. Mas você entende também que existe ainda aquela desconfiança, né? De não saber o que vai ser a performance do Chelsea, que assim, ganhar a Copa do Mundo de Clubes, mas ainda tem aquela dúvida, será que dividindo agora com um calendário europeu mais competitivo, precisando dividir calendário com a Champions, ele sustenta o mesmo nível na Premier League? O elenco tá melhor. Eu acho que sim, mas sempre tem aqueles patrocínios porque eles não querem pagar 60 milhões para ver o clube fora da Champions, por exemplo. Porque se tá na Champions, eu acho que não tem problema, né? Eu acho que se o Chelsea só tivesse pedido 1 ano de contrato, já teria um patrocínio de camisa, mas eles querem um longo porque 1 ano de contrato não vale a pena. Você quer garantir o máximo de grana, independente das eventualidades. Então, a ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.